Bom, eu vou começar apresentando esse trabalho, né, que eu dei o nome de Os Ritmos da Individuação, o Corpo, a Dança e o Caminho para Si Mesmo na Perspectiva Junguiana. E eu começo aqui agradecendo, né, os passos, os ritmos da vida, porque é por meio deles que eu pude perceber e percebo até hoje, de forma viva, as coreografias que a própria vida faz nascer em mim. E o Seja, e toda a equipe de professores e toda essa história, ela faz parte de uma coreografia que nasceu e que nasce aqui em mim, nessa trajetória. Então, de início, eu gostaria de só passar assim, por essas imagens que eu escolhi trazer aqui, esse desenho aqui, como se fosse um tronco de uma árvore cortado, visto de dentro, esse padrão circular, né, esses anéis de crescimento, que é assim chamado, é um padrão que a gente consegue perceber em várias áreas da natureza, inclusive nas nossas próprias digitais, se a gente olhar para as nossas mãos. Então, esse padrão circular, ele está impresso como se fosse uma digital da vida, vamos dizer assim, em vários contextos, nos fundos dos mares, na terra, na vida. Trago aqui uma pintura da A Dança, do Henri Matisse, não sei se estou falando o nome dele direito, dançando em círculos, e duas imagens, né? Uma da Serra da Capivara, que são pinturas rupestres no Piauí, aqui no Brasil, e nessa região dos Estados Unidos, de Utah, que também são pintura, que é uma outra pintura rupestre que remete o quão antigo as danças circulares. Então, apresentando o tema, eu gostaria de trazer assim um aspecto geral, de uma forma inicial. O tema do meu trabalho é a dança circular como um caminho para si mesmo na sociedade do cansaço. E como que ele surgiu? Ele surge a partir de um reconhecimento, do entendimento da forma milenar que é dançar em círculos. Hoje, a gente dança de uma forma contemporânea? Sim, já é um movimento contemporâneo. Mas o que eu gosto de trazer aqui, inicialmente, antes de tudo, é que isso carrega um simbolismo, isso carrega uma história, uma trajetória, isso é carregado de um registro, né, que atravessou culturas e anos e vidas, né, várias fases da história da humanidade. E mesmo sendo hoje praticada de uma forma contemporânea, a gente pode resgatar e entender que as danças circulares e dançar em círculo, ela, independente do contexto cultural e de qual povo a gente está falando, ela atua de uma maneira para ressignificar, para cultivar, para cultuar, para, enfim, diversos contextos. Vamos dançar o luto, vamos dançar a vida, vamos dançar uma semeadura, vamos dançar os astros. Então, assim, isso sempre esteve dentro do universo de se dançar coletivamente e em círculos, né? Então, o que eu trago aqui é essa perspectiva da dança em contraponto a essa sociedade que a gente está tão conversando aqui nesse tema, que está muito doente, que é muito marcada por uma desconexão do corpo e da mente. E assim a gente consegue entrar nessa vereda analisando a parte social, cultural, econômica, e como esse sistema ele é muito agressivo com o próprio ritmo nosso interno, com o que é coerente e com o que é pedido a nível de alma, né? Um socorro, né? A nível de pedido interno. Que é a, que desconexão é essa que não deixa a alma falar? Então, eu trago assim, inicialmente, essa frase aqui, né? Na realidade, nossa vida, dia após dia, ultrapassa em muitos limites da nossa consciência. E sem que saibamos, a vida do inconsciente acompanha a nossa existência. Quanto maior for o predomínio da razão crítica, tanto mais a nossa vida se empobrecerá. E quanto mais formos aptos a tornar consciente o que é mito, tanto maior será a quantidade de vida que integraremos. Eu gosto dessa frase do Jung, em que justamente ilustra, que baseia esse tema central, né? Eu vou aprofundar um pouco mais, mas vamos lá, vou passar um pouco para frente. Então, o objetivo desse trabalho é avançar no entendimento de como esse tipo de dança, ele é um caminho de auxílio no processo de individuação, no encontro com si mesmo, conforme uma perspectiva da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, em uma sociedade em que o corpo ele está indo para a sombra, ele está na sombra. E ele deixa de ser um veículo de conexão com a mente, com as emoções, ele passa a ser visto como uma ferramenta para alcançar metas,
maximizar produtividade, e isso de alcançar metas e alcançar produtividade é muito dito, né, por Byung-Chul Han, que é um dos autores que eu usei no meu trabalho, mas a gente sabe que não é só isso, né? É uma ausência de sentido, é uma desconexão com uma realidade interna, é todo um contexto mesmo social, cultural, que às vezes é aquilo que ele fala, né? A gente é o explorado e ao mesmo tempo o explorador. É um jogo muito agressivo com o ritmo interno. Então, o trabalho ele se justifica justamente nesse cenário, né, em que hoje a sociedade, nós pedimos de uma forma assim gritante, espaço para a alma, espaço para a alma falar. E nesse lugar eu trago essa forma de dança que é tão ligada, que nos leva para um mundo subjetivo, para uma conexão, para um lugar contemplativo. Eu dividi o meu trabalho em algumas partes, então esse é como se fosse um primeiro capítulo depois da introdução, em que eu nomeio o paradoxo do movimento como o excesso, paradoxo do movimento, como o excesso gera imobilidade. Então a gente pode começar a pensar de uma maneira muito resumida um ponto fundamental aqui, que é a necessidade do movimento que a gente tem na nossa história da humanidade. Ele fundamenta, o movimento está totalmente ligado à nossa energia vital. Então, se a gente colocar ali para um momento humano primata, em que a gente tinha uma relação com as árvores, a gente era caracterizado ali por movimentos ágeis, saltitantes, flexíveis, de força. E depois o homem ele passa a ter um contato com o chão. E uma nova história, uma nova perspectiva de caminho se inicia. A gente começa a caminhar. E aí, outro tipo de movimento tem uma chegada na nossa história. Então, isso tudo para dizer que, hoje, atualmente, se a gente se distancia, o distanciamento do movimento corporal, ele implica, consequentemente, um distanciamento das necessidades vitais do indivíduo. Então, aliado a um predomínio de uma razão crítica, isso, com certeza, nos leva para um lugar de desconexão com o corpo, porque a gente não está mais escutando ele. Então, Baitelo Júnior é um autor que eu uso, ele fala, nós estamos sentados e sedados. E esse lugar sentado é um lugar inóspito, que não se deixa habitar. Então, ele coloca aqui sedado justamente são todas aquelas emoções que o ego reprime e de algum lugar vai para a sombra. E nessa sombra a gente vai olhar um pouco mais para frente. E esse comprometimento da singularidade do indivíduo, é importante ressaltar que a individualidade, ela sempre vai passar pelo coletivo, sempre. Só que esse caminho da individuação, que é esse retorno da autonomia, esse encontro com si mesmo, ele, diferentemente, ele não é um movimento egocêntrico, mas ele é um movimento em que encontrar o si mesmo é encontrar o si mesmo no outro. É um movimento amplo. Então, por si só, a individuação, ele não é um movimento que exclui, ele é um movimento que engloba. Então, por isso que as danças circulares, imagina, você dançar em círculo com outras pessoas, pegando na mão, tendo contato, ele faz muito sentido nesse contexto aqui também. Aí sigo, né, por mais um capítulo, que eu coloco o corpo como sombra, o silêncio do corpo na sociedade hiperprodutiva. E nesse lugar eu gosto de abrir com uma frase do livro O Corpo Tem as Suas Razões, que ela fala assim: o corpo, essa casa que você não habita. É uma frase que ilustra completamente uma renúncia da escuta corporal. E renunciar essa escuta é, com certeza, represar a energia vital. É uma repressão, a energia vital fica reprimida e transforma o corpo num objeto inerte. Então, nesse lugar, como que isso se manifesta? De uma maneira muito superficial, mas o que é real? Contraturas musculares, a gente se encerra. Conger é um autor que ele fala, esse movimento rígido é como se fosse um autoencerramento. É uma criação de uma couraça que te impede de conseguir observar o que está vindo de dentro e o que está vindo de fora, muitas vezes. Ele até traz, num ponto de vista clínico, que essa couraça, enquanto um mecanismo de autoproteção, ela tem a sua importância clínica, claro, mas até trazendo Jung aqui, que a questão é
é justamente olhar para esse lugar e dissolvendo aos poucos essa couraça. E o que antes era rígido, trazer uma consciência para que aquilo se amoleça. A Von Franz fala: esse lugar da sombra, esse lugar é onde a gente tem que se agarrar. Ele não é um lugar para ser eliminado, mas é um lugar para ser visto, agarrado, e porque é lá que existe uma chave de ouro, é lá que existe uma cura. Então, aqui eu escrevo, né, o resultado, o cenário resultante configura-se um estado de extremo esgotamento, aliado à predominância da razão crítica e à repressão das necessidades psíquicas e físicas, né? E sigo fechando o capítulo. é, e uma coisa que eu não queria deixar de falar, né? Que é o artigo, ele aqui é muito rápido, mas claro que existe também, foi dito, né? Existe todo um contexto religioso e político que é uma negação ao ócio, é uma negação ao descanso, é uma negação a essa fluidez, a percepção do próprio ritmo interno, que eu abordo um pouco isso mais no artigo, mas queria também trazer aqui que passo por esse lugar também desse entendimento, né? Em como está encravado na gente essa, às vezes até uma sensação de culpa de parar, né? E aqui as chaves da casa, corpo que dança, alma que fala. Então aqui a dança circular como uma expressão ancestral, eu quero trazer uma coisa muito importante, porque ela retorna nos anos 70. Então, assim, a gente está falando de dança em círculo, que é marcado por uma história da humanidade, de diversos povos e culturas que se tinha esse hábito de dançar em círculos em diferentes contextos. Ela retorna nos anos 70. Como ela retorna? Ela retorna com o intercâmbio cultural. Existe um retorno falando, essa dança daquele povo existe, aquela também existe, e as pessoas começaram a dançar danças de vários povos. E uma coisa fundamental de deixar muito claro aqui é que esse retorno dela não tem a pretensão de reproduzir rituais e ritos de outros povos. E faz muito sentido que ela retorne nos anos 70, nesse momento nosso, em que a gente carece tanto de um senso de comunidade, de coletividade, de partilha, de toque. Ainda mais hoje, né, de tocar. Hoje eu percebo, assim, tem uns anos que eu trabalho com dança, é quase que dependendo inclusive do público, uma inovação. De repente, se eu não conhecer a pessoa, pegar, segurar na mão, dançar cotovelo com cotovelo, é íntimo. Então, assim, a dança circular aqui, ela entra também como um movimento, como uma dinâmica resistente como um movimento de resistência a essas tantas dinâmicas adoecedoras que a gente vem enfrentando. Então, e por que que a dança circular ela transcende o físico? Porque a marca dela são passos simples em que você dança repetidamente e uma alquimia acontece. Mesmo da forma contemporânea, você dançar numa sala com uma luz, com o som de uma caixa de som ligada, a gente não tá, veja, a gente não está no meio de uma floresta, no topo da montanha, sem internet, dançando. A gente está nesse momento contemporâneo, mas existe uma alquimia que acontece. A repetição dos passos, a mente racional, ela abre espaço para um estado de contemplação, para um estado de presença. E ali surgem imagens, porque a gente dança símbolos. Na dança circular, a gente, além de dançar símbolos, a gente dança em intenção. Então, mesmo que sejam danças antigas ou danças contemporâneas, todas são carregadas de uma intenção e de simbologias. E essa alquimia de se dançar um símbolo com música e perceber o seu corpo, ela abre espaço para um imaginal, para um mundo onírico, para percepções, além do fato óbvio, simples, que a gente está movimentando o corpo. Então, a dança aqui, ela entra em contraponto com essa corrente civilizatória muito adoecedora, é, ela desafia a via racional e círculo, né? Não podia deixar também de dizer que é como Jung diz, o círculo é uma representação do si mesmo, da integração da psique, e não é nada à toa que esteja registrado, né, essa forma de comunicação e de linguagem tão nata nossa, que é o movimento, e de onde a gente tirou isso, de dançar em círculo e que está registrado em diversas culturas, em pinturas rupestres, faz parte de um arcabouço do registro da vida. Então, era justamente isso que eu queria trazer
é tão resumido, né? Mas, então, trazendo uma conclusão, é isso. A dança circular, portanto, ela se apresenta como uma prática potencialmente transformadora, capaz de auxiliar no encontro com o ritmo interno mais coerente, muito perdido na sociedade contemporânea. Ela ecoa com uma visão sobre a importância da conexão com a natureza e com os ritmos vitais, com os ritmos internos, né, vitais. Então, ela não se configura como uma mera atividade física. Quem olha de fora às vezes não entende, fala: Nossa, o que é isso que está acontecendo? Esse pessoal de mão dada é assim subestimado. Mas se você entra, escuta o que é dito, quais símbolos você dança e abre espaço e abertura interior para que seja vivenciado, você percebe uma coisa muito potente que acontece ali. Então, assim, para além disso, não é à toa que ela está no SUS, né? Ela faz parte das práticas integrativas e complementares de saúde. É uma dança completamente inclusiva, que é feita, inclusive, por exemplo, com pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, já levei nesses lugares. Então, assim, ela abarca cadeirantes, ela abarca todas as pessoas, porque é possível você dançar, inclusive, uma pessoa me falou, eu estou dançando só de ver. Eu vejo e isso me move. Então, eu estou dançando por dentro. Então, assim, é isso, né? Essas imagens que vocês estão vendo, que eu passei, é inclusive de um estudo e pesquisa que eu fiz em dança, em que a gente traduziu em coreografias os ciclos da vida. Como cada um via os ciclos e como isso era traduzido em movimento. Bom, é isso. Era para eu estar escutando alguém? Peraí, deixa eu ver aqui. Não, acho que não. Ah, Também não estou escutando. André, eu não estou te É, escutando. agora sim, André, está no mudo. Ah, sim, fiquei no mudo. Cris, está aí, Cris? Você começa? Estou caindo, mas estou voltando. Eu queria parabenizar muito a Lara. É incrível como ao ver as imagens, né, seu trabalho ficou muito mais claro, né? Ele já é muito bom, né, em termos, né, de um artigo, né? Você colocou, né, várias coisas para dançar, né, várias disciplinas para dançar, colocou o corpo, a cultura, a psicologia analítica, né, muitos saberes você colocou. Você fez uma mandala de saberes, né, no seu trabalho. Então, realmente muito interessante, né? A escrita é clara, é fluida, né? E, e, e você conseguiu fazer uma coisa que é articular, né, questões complexas ou tantas coisas, né, de uma maneira, né, acessível, enfim, clara, né? Então, é muito interessante, né? Que você percebe essa complexidade da reprodução ritualística e aponta, né, como um tema que demanda investigação mais profunda em novas pesquisas. Eu acho isso sempre fundamental, né? Uma pesquisa que puxa a outra. Sim, claro. Então tá, Agradeço. parabéns. Obrigada. Muito bom. Lara, eu gosto muito, né, do seu trabalho, acho muito interessante. Eu concordo com você em relação à dança circular, inclusive, acho bem importante. Eu tenho uma coisa, né, para comentar, ou uma pergunta, se você quiser comentar depois. Essa ideia que você trouxe do corpo como sombra, né, que eu concordo também, mas especialmente essa ideia da alma falar através do corpo, né, que traz essa noção do integral, do quanto a gente excluir o corpo, a gente está excluindo essa possibilidade de integração, né? Essa nossa característica total, né? Então a gente exclui uma parte nossa, alijando o corpo, né? Que é uma venda, né? O corpo ele é uma máquina só para produzir, para fazer e tal. Não é para dançar, né? Então o corpo não é para a dança. É, então é isso. Gostei bastante, né? Especialmente dessa coisa de trazer essa possibilidade é, da alma falar através do corpo, né? Porque possibilita essa integração.
essa totalidade. Então, É, pode comentar se quiser, que eu acho. assim, é uma coisa muito interessante. Eu acabei de finalizar uma formação em dança circular em Goiânia, e um homem que fez a formação, ele falou assim, eu nunca tinha dançado na minha vida. É muito interessante que essa formação começou em março. Ela terminou agora, final de semana passado. E os relatos, você vê assim, as pessoas, depois de movimentarem, o que que saiu dessa formação? Poesia. Eu falei, gente, nós vamos fazer um fichamento da bibliografia não convencional. Então, essas pessoas fizeram o fichamento foi colagem, poesia. Engraçado, os corpos rígidos, inclusive de homens que nunca haviam dançado, no final foram palavras que eu escutei semana passada. Olha, eu estou sentindo uma sensibilidade em mim que eu não estava sentindo. Eu fiz uma poesia, eu estou aqui com a poesia do lado, a pessoa escreveu uma poesia, o outro criou coreografia, você imagina, desentalou, desencalacrou, assim, algo que emperrava e nasceu criatividade. Deu passagem para a energia vital. Deu passagem, inclusive, para o movimento interno, porque essas pessoas saíram mais criativas. Então, na verdade, é nesse lugar, né? Muito bom, parabéns.